E Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Nos traz fé para vencer. Sublime graça é a mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo. É a mensagem de Elias. É a mensagem do Filho do Homem. É a mensagem do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. William Marion Branham. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Que a graça e a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vós, meus amados e preciosos ouvintes. Pela graça de Deus, nós estamos aqui para mais uma vez falarmos do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho puro, o Evangelho sem mistura, o Evangelho de acordo com o que ele deixou. A Bíblia chega a dizer que passará os céus e a terra, mas as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo não hão de passar. E nisto nós estamos confiados. Nossa meditação está no livro de São Mateus, capítulo 11, versículo 25. Livro de São Mateus, capítulo 11, versículo 25. Está escrito assim: Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Que Deus possa abençoar, meu precioso ouvinte, que Deus possa vivificar estas palavras no teu coração nesta hora, e que você possa ler quantas vezes for preciso
este versículo 25 de São Mateus capítulo 11, para que, caso você não tenha entendido, que o Espírito Santo possa abrir os vossos olhos, abrirem os vossos entendimentos, para que então você possa compreender as Escrituras. Nós precisamos, nós carecemos do Espírito Santo para abrir o nosso entendimento. Você observa que a Bíblia diz que naquele tempo, respondendo Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendido e revelastes aos pequeninos. Meu precioso ouvinte, você vai compreender que a Bíblia, muitos leiam a Bíblia, muitos lêem a Bíblia, porém muitos estudam o autor, muitos estudam o Senhor Jesus Cristo, querem saber o que ele fez, o que ele comeu, como é que ele viveu e etc. Porém, é somente por revelação. Deus significa, a palavra Deus significa objeto de adoração. Deus não é para ser entendido, Deus é para ser crido. E as pessoas só podem crer genuinamente em Deus uma vez que elas são reveladas, uma vez que elas têm os seus entendimentos abertos. Você vai observar que este entendimento aberto, esse entendimento esclarecido em relação às Escrituras Sagradas, ela não parte do homem, ela não parte do quesito estudar a Deus, se aperfeiçoar no colégio de teologia, numa faculdade, seja o que for. Não é assim que uma pessoa vai conhecer a Deus. Um indivíduo só pode conhecer a Deus quando Deus se revela para ele, quando Deus se manifesta para ele. Vocês vão observar o que eu estou dizendo. Em Lucas capítulo 24, versículo 45, vocês vão observar que os discípulos de Jesus viviam com Jesus, eles comiam com Jesus, eles dormiam com Jesus, eles estavam ali o tempo todo secretariando o Senhor Jesus Cristo. Você observa que tudo isso não foi suficiente. Então, o que eu quero dizer, meus irmãos, prezados ouvintes, que é a graça de Deus. Quando Deus escolhe um homem, quando Deus predestina um homem para receber, para compreender as Escrituras, é a coisa mais preciosa que um homem recebe. É a revelação da palavra de Deus. Ler a Bíblia, citar as Escrituras, veja só, até isso o diabo mostrou com perfeição, com boa habilidade, em São Mateus capítulo 4, que ele também sabia, ele conhece a Bíblia. Ele conhece a Bíblia com perfeição, com maestria. Ele citou a Bíblia ali em São Mateus capítulo 4. Agora, citar a Bíblia, conhecer a Bíblia, a letra da Bíblia, citá-la, isso só não é suficiente. É preciso que Deus revele, que Deus abra o entendimento. Então, se vocês abrir a Bíblia em São Lucas capítulo 24, versículo 45, a Bíblia diz assim: então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Veja só, os discípulos andavam com Jesus, caminhavam com Jesus,
comiam, dormiam, estavam ali o tempo todo secretariando o Senhor Jesus Cristo, mas eles não compreendiam, eles não sabiam, até que então foram abertos os olhos deles para que eles então pudessem compreender as Escrituras. Veja só, quando Jesus Cristo ressuscitou e ali no caminho de Emaús, ele estava andando com aqueles discípulos, todo aquele dia eles caminharam juntos. Você vai observar que os discípulos chegaram a questionar eles, porque ele não sabia das coisas que estavam acontecendo ali. Eles estavam assim, eles estavam sem compreender como que aquele homem não estava entendendo as coisas que estavam acontecendo ali. E eles estavam falando com o próprio Senhor Jesus Cristo, porém eles não compreenderam. Jesus estava vedado para eles, estava velado, e eles não puderam compreender a Jesus Cristo. Eles somente conheceram Jesus já no final do dia. Quando Jesus partiu o pão, eles conheceram. Naquela hora Jesus desapareceu. Veja só, se nós formos trazer para os dias em que nós estamos vivendo, é a mesma coisa. Verdadeiramente, a grande multidão rotulada como evangélicos, verdadeiramente, meus preciosos ouvintes, não conhece a quem verdadeiramente é o Senhor Jesus Cristo. Não sabem quem Ele é. A Bíblia chega a dizer em São João, capítulo 1, versículo 11, a Bíblia chega a dizer que Ele veio para o que era seus, e os seus não o receberam. No versículo 12, a Bíblia diz, mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem filhos de Deus aos que crerem no seu nome. Você observa, ele veio para o que era seu, ele veio para os judeus. Mas os judeus, eles estavam presos, eles estavam cegados por suas tradições religiosas, e eles não conseguiram compreender, eles não conseguiram entender, aceitar que aquele homem velado ali, em carne humana, aquilo era o próprio Deus que se fez carne e habitou no meio deles. Eles não compreenderam aquilo. Se eles conhecessem as Escrituras Sagradas, se eles tivessem lido as Escrituras Sagradas com mais entendimento, ou seja, com revelação para tal coisa, eles teriam compreendido a Escritura. Você observa que a Bíblia fala que eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. São Mateus capítulo 1, versículo 23. Mas vocês observam que eles não compreenderam aquilo. Aquilo estava assim tão velado para eles. Eles estavam tão cegados pelas suas tradições, que eles acreditavam que o Senhor Jesus Cristo viria de uma outra forma. Eles estavam esperando o Messias, e o Messias estava ali com eles, mas eles não compreenderam aquilo. Eles não receberam aquilo ali. Aquilo ali era muito difícil para eles receberem aquilo. Não tinha como, humanamente falando, eles receberem aquilo ali. Você observa que é o mesmo quadro nos dias em que nós estamos vivendo. Se as pessoas lêem a Bíblia de uma forma natural, se as pessoas lêem a Bíblia através do entendimento intelectual humano,
nunca vão saber quem verdadeiramente é o Senhor Jesus Cristo. Você observa, se aqueles anciãos, se aqueles religiosos, se aqueles homens que diziam conhecer Moisés, que diziam conhecer Abraão, que diziam conhecer Isaías e os demais profetas, se verdadeiramente eles conhecessem os profetas, de acordo com o que diz a Escritura, eles tinham entendido que o profeta Isaías, há 712 anos aproximadamente atrás, tinha dito que isso ia acontecer. Você observa no livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, a Bíblia diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O profeta Isaías já tinha profetizado isso, mas eles não compreenderam, eles não entenderam aquilo. E você vai entender que Deus sempre, em cada era, todos os tempos, Deus se revela, Deus está escondido por trás de um véu, que o homem carnal, ele não pode compreender isso. Você observa que depois que o profeta Noé, aconteceu a era diluviana, que o profeta Noé veio, pregou a mensagem, aconteceu aquilo, aí depois daquilo os homens creem. Hoje os homens creem no profeta, creem que Noé existiu. Hoje os homens creem que João Batista era um precursor da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Hoje, mas naqueles dias que João Batista veio pregando, ali preparando o caminho para o Senhor Jesus Cristo, conforme Malaquias capítulo 3, você observa que o povo daquela era, daqueles dias, não reconheceram. Eles não reconheceram João Batista como mensageiro de Deus. Eles não reconheceram Daniel como um profeta de Deus. Então Deus tem as suas maneiras de se revelar. Deus tem as suas maneiras de operar. E isto, meu precioso ouvinte, isso está escondido do intelectual, do homem intelectual. Isto está escondido dos sábios. E isto está revelado aos pequeninos, aos simples. Deus, por sua onipotência, Ele tem feito isso. Então, cada era, em cada tempo, Deus tem escondido por trás de um véu. Todo o tempo Deus tem feito isso. E Ele mantém-se até hoje escondido do mundo e revelado a si mesmo a seus eleitos. Deus está escondido do mundo. Você observa que os homens leiam a Bíblia, porém eles não compreendem a Bíblia. É difícil compreender a Bíblia. É muito difícil. Você observa, você consegue hoje, se você, meu precioso ouvinte, estivesse vivendo lá, nos dias do nascimento de Jesus, você conseguiria ver Deus ali naquele bebê? Deus escondido naquela simplicidade daquele bebê, nascido em uma manjedoura? Você observa quanto soube daquilo, nem próprio Herodes soube daquilo. Você vê que Deus permitiu que os magos, 3 magos, viessem adorar o menino Jesus. Eles seguiram aquela estrela, aquela estrela, até aquela manjedoura. E quando ele chegou ali, ele perguntou aonde é nascido o rei dos judeus. E aquela nação, aqueles
povos ali não conseguiram ver aquilo, os intelectuais não conseguiram compreender aquilo, ninguém pôde entender aquilo que estava acontecendo ali. E você observa que Deus, desde quando o mundo é mundo, ele age, ele trabalha desta forma. Quando Deus velado, veja só, Deus velado em Jesus Cristo, foi para a cruz do Calvário, para consumir, para operar a obra da remissão ali na cruz, meus irmãos, ninguém compreendeu, ninguém entendeu que eles estavam ali crucificando a Deus. Eles pensaram assim: nós estamos crucificando um homem, um carpinteiro, filho de Maria, filho de José, é um homem ilegítimo, nós estamos crucificando simplesmente um homem. Porém, eles esqueceram que ali estava o Senhor Jesus Cristo, estava ali naquele corpo, ali era Deus em forma de carne humana. Se você abrir a sua Bíblia em São João, capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No versículo 14, a Bíblia diz: e o Verbo se fez carne e habitou no nosso meio. O Verbo se fez carne e habitou no nosso meio, e aquele povo não conheceram. Quando então Jesus foi crucificado, que o véu do templo rasgou de alto a baixo, houve trevas, naquela hora o céu se escureceu, tudo se escureceu, da hora sexta até a hora nona, houve escuridão na terra. Aqueles soldados romanos, aqueles homens ali, eles falaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Meus preciosos irmãos, ouvintes, é preciso, é necessário compreender as Escrituras, e cuidar, ter nelas a vida eterna, porque são elas que de mim testificam, diz o Senhor Jesus Cristo. Você vai observar que em São Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21 ali, você pode depois anotar e ler essa escritura. Você vai observar que em São Mateus capítulo 7, versículo 21, a Bíblia diz: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Agora, como que uma pessoa pode fazer a vontade de Deus se ele não for revelado qual é a verdadeira vontade de Deus? Veja só, você não vai conseguir, nenhum homem vai entender qual é a vontade de Deus buscando estudar Deus em um seminário, seja onde for. Você pode até aprimorar o seu conhecimento natural, você pode adquirir técnicas de citar a Bíblia, de persuadir o povo, mas nós temos que conhecer a Deus com experiência pessoal, é Ele ser revelado para nós. Então veja, nem todos que me dizem Senhor. No versículo 22, a Bíblia diz: muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai vós de mim, vós que praticais a iniquidade. Não vos conheço, eu não vos conheço. É a Bíblia que está citando isso, meu precioso ouvinte. O que eu quero dizer é que nós temos que procurar, nós temos que alcançar esta graça de Deus, para que Ele então possa abrir os nossos olhos. Uma pessoa que tem os olhos
a pior cegueira que existe é a cegueira espiritual. A pessoa tem os olhos natural aberto, ela pode enxergar, mas os olhos espirituais estão fechados, estão lacrados, estão vedados, que tais pessoas que têm esses olhos vedados espiritualmente, elas não podem ver a manifestação do Espírito Santo nos dias em que nós estamos vivendo. Por isso que muitos estão blasfemando da obra do Espírito Santo, porque estão com os olhos vedados. E a Bíblia diz assim, que não há perdão para blasfêmia contra o Espírito Santo. Veja, Deus tem advertido o povo. Deus tem enviado os seus mensageiros. Em cada era, Deus tem enviado um profeta. Veja, a era que nós estamos vivendo, se nas eras passadas, meu precioso ouvinte, Deus tem enviado um profeta, nesta era em que nós estamos vivendo, Ele também tem feito a mesma coisa. Ele tem enviado um profeta para nós. Você pega a tua Bíblia e abra em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, você vai observar que está escrito ali, eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Você observa quantas pessoas verdadeiramente estão com os olhos espirituais abertos para compreender esta escritura. Esta escritura aqui, meu precioso ouvinte, tem passado por alto, por cima de muitos sábios e entendidos e tem sido revelada aos pequeninos. Os pequeninos sabem verdadeiramente o que esta escritura quer dizer. Agora, os entendidos não compreendem, não sabem. Os entendidos da forma mundana, intelectual. Você observa que a Bíblia diz, sendo Anás e Caifás o sumo sacerdote do dia. A palavra de Deus veio a quem? Veio a João no deserto. É assim que Deus faz. Deus sempre trabalhou desta forma. Deus sempre escondeu-se em simplicidade. O povo hoje busca algo grande, busca coisas floridas. Quem gosta de altar florido, quem gosta de coisas assim, intelectualmente bonita e formosa dessa forma, foi Caim. Veja só, Caim e Abel, ambos adorando o mesmo Deus. Mas vocês vão observar que Abel, ele tinha o quê? Revelação. A revelação, meu precioso ouvinte, ela faz diferença na nossa vida. Não adianta o homem servir a Deus se não for através da revelação. Abel, através da revelação, ele ofereceu aquele sacrifício a Deus. Caim, sem revelação, ele ofereceu aquele altar florido, como nós temos visto muitos altares hoje floridos, muitos altares belos aos olhos humanos, mas Deus não está por trás daquilo. Por isso que é necessário, é preciso individualmente, cada um fazer uma análise. Você deve ler a Bíblia com entendimento espiritual. Nós devemos ler a Bíblia com os olhos espirituais, você veja, e procurarmos fazermos, obedecer de acordo com o que está escrito. Fora disso aqui, é anátema, é mentira. Não tem outra edificação, não tem outro fundamento dado por Deus, a não ser o que Ele deu através dos apóstolos e dos profetas em Efésios capítulo 2, versículo 20. E Paulo, escrevendo em Gálatas capítulo 1, versículo 8, ele chega a dizer, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, que seja anátema.
Meu irmão, que Deus te ajude, que Deus te dê graça para você poder compreender as Escrituras, para você sair do mundo denominacional, do mundo da tradição. A minha igreja diz isso e isso. Não, é o que diz a palavra. Nós precisamos buscar esse entendimento. Oséias diz assim: o meu povo foi destruído por falta de entendimento. Se o indivíduo não busca a graça de Deus, não busca alcançar esta revelação, ele nunca terá esta revelação. Um dia Felipe disse para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai que basta. Andando com Jesus, Jesus diz: Felipe, estou há tanto tempo convosco, como diz tu, mostra-nos o Pai que basta? Não vê tu que quem vê a mim vê ao Pai? Como diz tu, mostra-nos o Pai? Meu irmão, a palavra de Deus é a coisa mais maravilhosa que Deus nos deu, é a melhor arma, é a melhor ferramenta que Deus nos deu, foi a sua palavra, uma vez que ela é revelada para você. Nenhum demônio, nenhuma ferramenta preparada contra ti pode prosperar, porque você está na palavra revelada, na palavra do dia. Que Deus possa te abençoar. Nós voltaremos no próximo programa falando deste assunto. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo.